Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a lua cheia. Vamos falar em específico sobre a lua cheia em Libra, que vai acontecer nesse sábado, dia 12, aos 23 graus de Libra, entre as 7h10 da noite e as 11h30 da noite. Mas vamos falar também um conteúdo geral sobre a lua cheia. Todas as luas cheias são uma oposição astrológica entre o Sol, que representa a consciência, e a lua, que representa nossas emoções. O tom de iluminação da lua, minguante, nova, crescente, cheia, ele vai representar o quanto de percepção a gente vai estar tendo das nossas emoções. Por isso a gente tem um transbordar emocional na lua cheia e a percepção de questões que até então a gente estava conseguindo ignorar, tá? Então, o que vai acontecer na lua cheia, essa luz das emoções, essa percepção ampla sobre como a gente está se sentindo, vai se opor à nossa forma racional do que a gente deveria fazer e como a gente deveria estar percebendo as situações. Então, é uma guerra interna, é um momento onde você, de repente, percebe uma coisa que você não tinha percebido antes, pode ser de auto-boicote, pode ser de dificuldades que você está tendo, ou de uma forma que você estava agindo que você vê que o caminho não era aquele, não é o ideal para alcançar aquilo que você deseja. Em que âmbito isso vai estar acontecendo? No âmbito do signo astrológico, onde a lua vai se encontrar. Essa lua em Libra, ela vai estar falando sobre nossos relacionamentos. Como estamos nos relacionando e para onde estamos levando, né, a nossa convivência com as outras pessoas. Então, nós vamos estar falando de relações amorosas, com filhos, com chefes e nossas relações com o mundo, a relação entre um elemento e outro, sejam pessoas, instâncias, tá? Até mesmo países. Para a gente fazer uma análise do conteúdo, do que vai estar sendo tocado e o tom que vai estar sendo tocado nessa lunação, a gente vai olhar para as outras casas astrológicas. Então, em oposição a essa lua em Libra, o Marte em Câncer. Ele já tem uns 6 meses que Marte está em Câncer. Ele ficou bastante tempo dessa vez, retrogradou, voltou ao movimento direto, retrogradou outra vez. Agora ele está no movimento direto e ele vai mudar no dia 19 para Leão. Então, nós estamos hoje com o Marte em Câncer, com a relação familiar já bastante pensada e tem bastante disputas de espaço e organização dentro das famílias, da relação com os filhos. Isso vai estar sendo muito tocado pela lua cheia, então é um momento de deixar para lá ou repensar qualquer tipo de discussão que a gente precisa ter com os nossos filhos ou sobre os nossos filhos, seja em contexto familiar, escolar, porque não está um bom momento, a gente pode acabar desenvolvendo uma briga, uma disputa e não estar mais atento ao objetivo inicial de resolução da questão, mas sim uma questão de disputa de espaço. A lua vai estar fazendo nessa lua cheia uma quadratura T com o Sol e com Quiron. Ele não é exatamente um planeta, mas ele fala das nossas feridas e das dores que a gente guarda escondidinho, que a gente veio para curar e precisa trabalhar. As nossas mágoas do passado, que é representado pelo Quiron, eles estão em conjunção com o Sol. Então está já um momento doloroso de ter contato com essas nossas dificuldades, com esse nosso aspecto. E isso vai se opor à Lua. Nós temos o Sol e Quiron em Áries, e nós temos a Lua em Libra se opondo e falando da angústia de lidar com a conscientização sobre essas nossas dores e sobre todo o movimento que a gente precisa fazer para poder estar lidando com essas feridas do passado. A quadratura T, ele é um aspecto bastante tenso, então assim, nós não estamos falando de pouca coisa, de todos os movimentos que essa lua cheia vai desencadear de agora em diante, mas que ela já estava desencadeando não pela lua cheia, mas pela conjunção de Quiron com o Sol. O Quiron em Áries, ele traz essa ideia de lidar com essas mágoas do passado de uma maneira muito belicosa ainda, sem pensar, sem avaliar como a gente pode fazer para dissolver isso. É como se Quiron em Áries fala que apesar de você estar magoado, você vai agir.
e de repente você pode estar agindo da mesma maneira que te levou a ser magoado ou que foi um padrão de comportamento que foi estabelecido por essa mágoa, uma forma de agir na vida assim. E de repente a lua vai iluminar todo esse aspecto e vai dizer: epa, eu não estou a favor de a gente lidar com as emoções dessa maneira. Vamos lidar com as feridas do passado, olhando as emoções que trazem no presente. É um convite angustiado para mudar de trajetória. A gente vai estar olhando disputas, discórdias antigas, questões até mesmo geracionais, ancestrais, e precisando hoje olhar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente para abarcar o nosso aspecto emocional, que de repente vai se tornar consciente de estar numa situação incômoda. Além disso, no céu astrológico, por mais que assim Mercúrio voltou para o movimento direto, mas nós ainda temos Vênus retrógrada. E amanhã Vênus volta ao movimento direto, mas ela volta lenta, tá? Nos primeiros dias sempre da saída do movimento retrógrado, o planeta, quando ele vai para frente, ele faz assim e depois ele volta, ele vai fazer um movimento lento, tá? Sempre se chama Vênus estacionário. E Vênus, ela está em conjunção com o Nó do Norte, que foi envolvido no eclipse como um aspecto positivo que a gente precisa aprender a lidar e a trazer no mundo, e também em conjunção com Saturno. Então ainda é um momento de planejamento, organização, de muita cobrança, tá? Análises estruturais de como melhorar as coisas, mas ainda não está o momento de agir sobre isso. Então, como em todas as luas cheias, é pedido que a pessoa faça realmente uma reflexão, uma interiorização, se contate com o seu íntimo, e nessa particularmente é importante estar avaliando nas nossas relações aquilo que a gente pode fazer de melhor, porque todo esse movimento da cruz T no céu, ele está impondo essa reavaliação, e se a gente não der atenção, de repente a gente pode se ver numa questão de uma disputa, de brigas, de diferenças muito grandes que se evidenciam com as pessoas que se relacionam conosco, no aspecto afetivo, no aspecto da relação com os filhos, com as famílias, com os vizinhos. Toda essa conjuntura precisa ser bem direcionada para que em breve a gente possa afrontar melhor essas situações. É um tempo de conversas não simples, tá? De ter que lidar com diferenças, discórdias, rupturas, separações. E como é um momento muito intenso para nós e para os outros, quem tiver mais consciência do momento vai se resguardar para evitar complicações. Se você achou o mês tenso até agora, a partir do dia 15 ele vai ficar um pouco mais tenso. Então, claro que isso vai cair de maneira diferente para os diversos mapas astrológicos, mas é importante a gente manter a calma e apertar os cintos, porque abril será um dos meses mais intensos do ano, principalmente pelo aspecto de oposição entre Plutão e Marte. Plutão é um planeta de muita intensidade, tá? De transformações não planejadas, e em oposição a Marte, que são as nossas ações, pode estar levando a gente a ter consequências intensas, e que era aquilo que a gente não estava planejando, é o oposto daquilo que a gente estava planejando. Então, assim, muito cuidado nesse momento, muita calma nessa hora.